Eu hoje estava para fazer uma análise de conjuntura sobre a demissão do Sérgio Moro, mas resolvi esperar o discurso do Bolsonaro para ver qual seria a resposta dele, né, diante das acusações que o Moro fez, né? E, claro, a resposta foi com aquele cinismo, né, peculiar do nazi e aquela explicitação, né, do, do paranoico que é perseguido e que é sempre a maneira, né, que ele encontra para se auto-justificar, né? A gente fala, né, fazer sintoma. Eu já estava para voltar a fazer uma live desde o dia em que eu estava aqui falando da questão da hegemonia, né, desse bloco histórico atual que nos desgoverna, e o sinal foi interrompido e eu acabei não terminando as minhas reflexões. E então, nessa última live, eu estava falando justamente de que o governo ele não se dá dessa maneira como aparece na cena política. Nós temos aí todo um processo histórico que culminou com a eleição do Bolsonaro em 18, e aí a gente inclui toda a capacidade que a Lava Jato demonstrou de destruição do país, né? E da imagem do PT e do Lula, da Dilma. Todo o processo que a gente vive agora, a gente não pode destacar, descolar da história recente do país, né? Então, isso me fez lembrar, ontem nós estávamos comemorando o nascimento do Vladimir Lenin e 150 anos, né, de nascimento dele. E eu estava me lembrando de um texto do Lenin que ele escreveu no final de 1901, início de 1902, foi publicado em maio de 1902, que é esse livro aqui, olha, que eu já mostrei aqui, que é O que Fazer, né? Nesse texto aqui, o Lenin termina anunciando que o que a social-democracia russa precisava fazer na época era liquidar o terceiro período, né? Naquele momento ali do processo revolucionário russo, havia uma tendência economicista no partido e que ele combatia, justamente colocando a questão da ação revolucionária, né? E eu considero O que Fazer, esse texto do Lenin, um marco na mudança do processo revolucionário russo, né? E ali aparece um Lenin com a sua verdadeira face, né, de liderança revolucionária. E realmente a gente aprende, ao ler essa situação histórica russa,
o quanto uma atitude de um partido, em termos de ação política, é decisiva para a mudança do cenário político, né? E a interferência no processo revolucionário. Então, como conduzir, né, o descontentamento espontâneo da população, que na época era contra o czarismo, né? E eu lembrava disso ontem e hoje isso ficou muito óbvio, né? Com relação ao que nós vamos precisar fazer, né? O que vamos fazer, né? Para enfrentar esse momento que a gente está vivendo, desse processo de retrocesso, né? Em que nos encontramos. O que significa a saída do Sérgio Moro do governo? Eu não gostaria que embarcássemos, né, na cena política como uma coisa nova, porque não é, né? Essa desavença ali localizada entre o Sérgio Moro e o Nazi nos traz provavelmente a verdade sobre as relações do Bolsonaro com a milícia, né? Mais uma vez isso fica bem claro aí para quem quiser ver. Essa insistência em tirar o, o chefe da polícia da federal não é porque ele estava cansado, como o Bolsonaro acabou de falar no seu discurso, né? Obviamente, ele não estava cumprindo as necessidades, né, do Bolsonaro com relação, principalmente às investigações do caso do assassinato da Marielle Franco, né? E com relação às atividades criminosas, né, esse grupamento de milicianos, inclusive dos filhos da família, e talvez as investigações estivessem incomodando o presidente, né? Talvez isso seja, e é o momento da gente levantar essa questão, né? O Moro, de manhã, no seu discurso, deixou aí algumas pistas, né, que a gente precisa seguir. Agora, o que eu estou querendo trazer aqui para colocar aqui, de tudo isso que vivemos de ontem para cá, com relação a essa questão, é mais uma vez ressaltar que muito pouca coisa mudou no cenário. Parece que mudou muita coisa, né? Mas quem governa o país de fato não é o Bolsonaro, não é o grupamento das Forças Armadas, né, que o apoiam. Não é só isso, né? O que a gente tem aí de governo são interesses do capitalismo, né? O Sérgio Moro, ele é o agenciador do imperialismo. Foi a partir de todo o processo da Lava Jato que os interesses imperialistas conseguiram tudo o que queriam no país, né? Dominar completamente o Brasil, transformar o Brasil numa colônia. Só que o nosso país é muito complexo e muito grande para ser apenas uma colônia, né, dos Estados Unidos e das transnacionais.
Então, a gente precisa ficar atento nos próximos dias, porque muita coisa vai precisar ser feita pela oposição, pelas esquerdas. E essa guerra de desinformação vai continuar, né? Se nós olharmos o discurso do Bolsonaro agora há pouco, a gente vai ver que ele vai continuar atacando, chamando a gente de extrema esquerda, como ele chamou no discurso, e isso acena para as hordas nazistas, né, a SS dele, continuarem com os ataques. O Brasil Paralelo vai continuar mentindo lá no canal deles no YouTube, falando contra a educação, que é dominada por esquerdistas, né? Enfim, o trabalho ideológico, que é o que cimenta todo esse bloco histórico, né, vai continuar sendo feito. E nós precisamos dar uma resposta a isso. E aí, mais uma vez, a gente lembra do Lenin em Que Fazer, quando ele ressalta ali a necessidade de uma imprensa eficiente e organizada a nível nacional para que essa batalha de ideias possa ser levada adiante, né? Nós vamos precisar de muito trabalho nessa área ideológica. Agora, em questões pontuais com relação à mídia dominante, não vamos fazer muito alarde, porque a gente sabe que a Rede Globo tem ali no Sérgio Moro o seu presidenciável, né? E provavelmente agora isso vai ficar mais enfatizado daqui para frente. E vamos precisar também ter muito cuidado com o que divulga, né? Porque eu tenho visto muita divulgação da Rede Globo nas nossas redes, inclusive das nossas lideranças. O fato de pontualmente a Globo atacar o Bolsonaro não significa que ela seja nosso aliado, porque não é. Ela tem o candidato dela, que é o Sérgio Moro, provavelmente, se não aparecer mais ninguém até lá, né? Então não vamos cair nessa, porque é abrir o espaço, entendeu, para o inimigo, em termos ideológicos e políticos. Muito cuidado com o que se divulga da Rede Globo, né? Porque eles não mudaram. Esse ataque ao Bolsonaro é porque ele simplesmente não está mais servindo aos interesses transnacionais e imperialistas, né? Que a Globo representa. Outra questão que eu queria trazer aqui voltando à questão do vídeo anterior, da minha última live, que foi interrompida, que é a questão da hegemonia, né? Dentro do Congresso, a gente tem aí uma dura batalha pela frente, que a gente vai precisar de muita organização das esquerdas para ocuparmos os espaços nas comissões e empreendermos a luta de esclarecimento das milícias da chamada fake news, né, com os crimes cometidos pela família Bolsonaro. Isso vai precisar avançar, né, e convocar o Sérgio Moro mais uma vez para falar no Congresso, esclarecer todas as insinuações que ele fez no discurso hoje de manhã, né? E o delegado que foi afastado também, né? Ele precisa ser convocado para falar.
E quanto ao impeachment, né, do Bolsonaro, é claro que a gente tem que levar o fora Bolsonaro adiante para esclarecer quem ele é, mas não vamos nos iludir que com a saída dele, grande coisa vai mudar, porque não vai. A luta vai continuar, né? O nosso inimigo não é exatamente o Bolsonaro, né? É todo um esquema de corrupção financeira que está aí colocado e que a gente vai ter que mudar, né? Então, todo o plano, todo o projeto de submissão da classe trabalhadora completa, né, que está aí sendo votado no Congresso, isso é o nosso inimigo. O nosso inimigo é o capital. A gente não pode esquecer disso, né? E a gente precisa liberar o dinheiro para as pessoas que realmente precisam. Ninguém está recebendo quase essa ajuda miserável de R$ 600, né? A gente vai ter que lutar para colocar a proposta inicial do PT, que era de um salário mínimo, né? Que já é mínimo, né? A gente vai precisar também jogar aí força nessa luta, né? Então, não vamos comemorar essa briga entre os dois, porque eles fazem parte do mesmo grupo que alcançou hegemonia e que está desgovernando o Brasil. Eu já disse aqui que eu considero o Sérgio Moro pior que o Bolsonaro, né? Todos dois são nazistas, todos dois são psicóticos, em diferentes graus, né? Então, não tem muita diferença entre eles. Aí o que tem são facções criminosas diferentes. Eu hoje recebi uma lembrança do Face, de uma postagem justamente sobre o Sérgio Moro, né? Quem ele é. Depois vocês dão uma olhada lá no meu perfil que eu compartilhei, né? A gente não pode esquecer quem ele é, o que ele fez. Foi ele quem destruiu o Brasil. Foi ele que liderou todo o processo do impeachment, da prisão do Lula e da venda de todas as nossas riquezas, né? Ele é um agente do imperialismo, foi ele quem começou com tudo isso. E ele ajudou a eleger o nazista quando prendeu o Lula. Aquele tribunal de Curitiba, né, que eu chamava Tribunal de Exceção, ou Tribunal Nazista de Curitiba, em cada momento ali eu dei um nome para aquele tribunal. Ele continua agindo, né? A perseguição ao Lula não acabou. Então nós temos aí, a realidade é essa. Não vamos nos distrair com esse desentendimento entre os dois que aconteceu hoje. Ao contrário, vamos aproveitar as denúncias que o Moro deixou ali para levar isso para dentro de uma comissão, né, de investigação desse grupo aí de milicianos, né, que estão cada vez mais fortes, né, nesse desgoverno. E então eu acho bom o pessoal da esquerda levar o marxismo mais a sério, né, e empreender as leituras necessárias de alguns textos que eu venho indicando aqui nessas pequenas aulinhas que eu venho fazendo, né, enfrentando o caos cognitivo, e para que esse caos diminua e a gente tenha capacidade cognitiva ampliada para compreender o que nós realmente necessitamos é de uma revolução cultural nesse país, né?
para podermos nos libertarmos dessas amarras ideológicas, porque é o cimento, né, que endurece a dominação. Então, boa noite para todos e a gente continua aqui. Sempre que necessário eu volto. Beijo.